Olá, meu nome é Juliana Damian Pinheiro, RA 260089, estudante do curso de Biblioteconomia da Unisanta. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema Bibliotecas e Cultura Digital, Caminhos para o Desenvolvimento de Novas Competências. Gostaria de iniciar falando do motivo da escolha deste tema, que eu acabei escolhendo Bibliotecas e Cultura Digital, porque ao longo dos meus estudos, né, com os conteúdos que a gente foi vendo, me despertou o interesse em saber como que os bibliotecários podem continuar atuando, contribuindo para a disseminação do conhecimento, da informação, à medida que ultimamente a gente vive no mundo, num cenário em que tudo é digital, né? Todas as pessoas, praticamente, pode dizer, né, entre aspas, todas, têm acesso ao conhecimento, que ele está aí disponível para todos, nas plataformas, nas redes sociais, na internet de forma geral. E qual então seria o papel, né? Me despertou interesse, qual então seria o papel das bibliotecas, né? Aquelas antigas armazenadoras de livros nesse cenário atual. Então, por isso é a escolha deste tema. Comecei meu trabalho, né, a introdução, falando um pouco sobre como as bibliotecas elas vêm acompanhando a história da humanidade. Então, elas são instituições que há muito estão presentes na história humana, desde o seu surgimento. Elas, na verdade, surgiram com esse intuito de disseminar o conhecimento, de contribuir, né, para a conservação da informação, do conhecimento desenvolvido pela humanidade, e elas, né, vêm acompanhando a história da humanidade e estão aí até nos dias de hoje com este papel de armazenamento, de conservação do que a humanidade construiu de informação e de conhecimento. E ao mesmo tempo que elas estão aí presentes na história da humanidade, elas também foram se adaptando, foram acompanhando as mudanças ocorridas com o tempo. O estudo, então, né, esse estudo, meu TCC, ele busca responder quais seriam os novos caminhos que as bibliotecas, que os bibliotecários podem seguir no cenário atual da cultura digital, principalmente pelo fato de que elas têm esse papel, ela é um dos fundamentais para o desenvolvimento de competências investigativas. O teórico que me sustentou aí foi Souza, né, a teórica. Na verdade, ela fala que a biblioteca tem esse papel de desenvolvimento de competências investigativas no cenário atual, principalmente porque é ela que pode levar os usuários a ter acesso a um conhecimento confiável, porque mesmo estando diante de uma grande quantidade de informações, nem sempre os conhecimentos que as pessoas têm acesso com o digital, ele é um conhecimento confiável. Então a biblioteca ela surge aí como responsável para contribuir para esse acesso a um conhecimento confiável, sendo um pilar, então, para o desenvolvimento das competências investigativas dos estudantes, dos usuários, para que eles possam acessar um conhecimento que seja válido, que seja confiável. Dando sequência, né, nos objetivos, o objetivo geral, então, é apresentar, por meio da pesquisa bibliográfica, os possíveis caminhos que as bibliotecas e os bibliotecários podem traçar no intuito de promover o desenvolvimento de novas competências em seus usuários. Então, como que bibliotecários e biblioteca podem atuar nesse cenário, mas com vistas a desenvolver essas competências nos usuários, né, que têm acesso a elas. Como objetivos específicos, analisar as definições de biblioteca e bibliotecário, assim como as transformações ocorridas em suas ações, assim que é inserida essa cultura digital na sociedade, elencando, né, listando quais são as novas também demandas dos usuários, porque uma sociedade que é digital, ela também exige novas formas de trabalho, exige novas formas de atuação das pessoas, dos estudantes, né, dos pesquisadores, e como então que o bibliotecário ele pode atuar para auxiliar essas pessoas que buscam acesso ao conhecimento. A realização desse estudo se deu por meio da pesquisa bibliográfica, baseada na revisão literária de autores que contemplaram temas como a evolução das bibliotecas até os dias atuais e as bibliotecas inseridas no contexto da cultura digital, tendo como linha de pesquisa o campo informação e tecnologia. Então, busquei traçar
né, observar essas mudanças, né, começando lá pela informação de que a biblioteca, então, ela surgiu para ser uma fonte de conservação do conhecimento construído pela humanidade, e ela veio, então, evoluindo, acompanhando a história da humanidade, e chega nos dias atuais em que a gente tem, então, um mundo totalmente digital. E qual, então, é a atuação da biblioteca neste novo cenário, se ela vem se adaptando a essas mudanças que ocorrem? Como resultados de discussão deste estudo, percebi, então, novas tendências e caminhos para a atuação dos bibliotecários, das bibliotecas, que não se tornaram e nem podem se tornar obsoletos, ou seja, não podem parar no tempo e achar que sua função ela foi interrompida ou foi contida pela cultura digital. Pelo contrário, com a análise das obras estudadas, o que a gente percebe, o que eu percebi, é que se as bibliotecas antes eram espaços para armazenamento de um acervo físico, né, e tinha a função já de auxiliar os usuários ao acesso ao conhecimento físico que tinha ali disponível, hoje os bibliotecários eles se tornam então mediadores para o acesso ao conhecimento de forma tecnológica, ou seja, além desse papel de levar ao acesso ao acervo, no caso digital, os bibliotecários eles têm a função de contribuir para a formação também do usuário, de modo que ele possa ter acesso ao conhecimento digital, né, que é uma nova forma de acessar as bibliotecas, mas também como acessar esse conhecimento nessa cultura que é totalmente diferenciada. Então, verifica-se recentes possibilidades de atuação com vistas a atender às demandas atuais, como proporcionar o letramento informacional, que o que seria, no caso, é permitir o acesso ao conhecimento digital, mas a um conhecimento confiável. Saber ter acesso a um conhecimento confiável, saber buscar um conhecimento que seja válido, porque com a cultura digital a gente percebe que todo mundo tem acesso a muito conhecimento também é produzido e divulgado, mas nem todo conhecimento disponível ele é um conhecimento válido. Então a biblioteca, os bibliotecários surgem então na cultura digital com esse papel, permitir o acesso a um acervo digital, mas também colaborar para a formação do usuário, para que ele saiba selecionar e se apropriar da informação disponível para ele nessa nova era. Nota-se, então, a necessidade do bibliotecário estar preparado para, além de mediar esse acesso, como disse, permitir o acesso, mediar o acesso e apropriação do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia dos usuários, né, para que eles saibam acessar o conhecimento de forma segura, um conhecimento que é válido, que não seja uma fake news, que é o que a gente muito vê hoje nos dias atuais, muita informação falsa. Então é preciso aprender a selecionar. Então Azevedo sustenta também, né, as nossas pesquisas e afirma que o trabalho do bibliotecário pautado na mediação da informação, ele passou a ser, então, imprescindível, fundamental, principalmente nos dias de hoje. Porque se temos muita informação, é necessário saber selecionar informação. Como conclusão, então, a gente percebe que a chamada cultura digital, ela implantou diversas tecnologias nas mais variadas atividades humanas, o que acontece também nas bibliotecas, e isso exige a construção de novas competências, né, tanto dos profissionais, quanto da biblioteca, quanto dos usuários. E então isso mostra a necessidade, né, dessa adaptação e dessa atuação dos bibliotecários nos dias atuais. Então a pesquisa mostra que as mudanças ocorridas com o surgimento das plataformas digitais, as redes sociais, as novas formas de tecnologia, acesso ao conhecimento, também exigem novas formas de atuação e principalmente voltado para a mediação, para proporcionar o letramento informacional. E para isso, então, é necessário investir na implantação de tecnologias adequadas nas bibliotecas e também na formação dos bibliotecários para que eles possam atuar da melhor forma possível. Então, é esse o meu trabalho, espero que tenha sanado aí algumas dúvidas e que ele seja válido. Obrigada.